dia para você que está aqui juntinho com a gente. Está começando mais um programa do A Vida Não Para neste sabadão aqui na TV Evangelizar com um super convite. Porque esse programa é um purpurri, é uma mistura dos melhores momentos da semana para você que sempre está acompanhando a gente. Então, para começarmos, a gente vai falar sobre um problema de pele que normalmente vem nas mãos, nos pés, nos braços, cotovelos, que é a desidrose. Você já ouviu falar sobre esse problema? São pequenas bolhas com água que ficam coçando nos dedos, no vão dos dedos. Isso é bastante comum nas mudanças de temperatura, mas tem outras causas que você vai aprender agora. E agora a gente vai falar daquela coisinha chata que você deve ter tido, ou já deve ter passado por isso, ou está mesmo, até mesmo passando. Desidrose, você já ouviu falar? São bolinhas que elas vêm aqui na ponta dos dedos ou no meio dos dedos, no meio da mão, ali na parte superior, e começam a coçar. Essas bolhas, elas se enchem de água, né? E aí essas bolinhas acabam estourando, porque coça demais, e a gente vai entender, afinal de contas, o que é a desidrose. Eu converso com a dermatologista Ana Paula Sen Lopes, ela está falando com a gente lá de São Paulo. Bem, doutora, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Em primeiro lugar, para a gente falar sobre a tal da desidrose ou desidrose, né? Tem muita gente que fala das duas maneiras. Eu queria entender uma coisa. Eu já passei por isso, mas isso foi há muito tempo, quando eu era adolescente. Isso acontecia por conta da mudança de estação. Mudanças de temperatura, assim, muito bruscas, que é o que acontece aqui em Curitiba com muito comum, inclusive, né? E aí, afinal de contas, ela é um problema congênito, a gente nasce com desidrose, ela é um problema que vai surgir durante a vida em algum momento, ou nem todo mundo tem? Nem todo mundo tem, mas muita gente tem. Isso tem muito a ver com essa mudança de temperatura do corpo, sim. Então, na fase de calor é a fase mais comum. Então, gosta de área quente, né? Gosta de pé, gosta da palma da mão, meio dos dedos, que é uma área que retém um pouco o suor. E especialmente se você está num lugar frio, você acaba usando luva, você acaba esquentando a mão. Pode aparecer também. Mas pode aparecer por questões alérgicas também. A desidrose é uma manifestação que a gente chama de inespecífica. Ela tem rabo de porco, focinho de cavalo, ela pode ter pelo de cachorro, porque ela pode aparecer por causas variadas. Certo, então, se a pessoa ela tem algum animal de estimação em casa, nunca teve alergia, mas isso pode surgir do nada, sim ou não? Pode surgir do nada, mas não vamos culpar os bichinhos, não. Ela pode aparecer por estresse, ela pode aparecer por mudança de temperatura, ela pode aparecer, sei lá, fez um serviço doméstico, trocou o detergente, trocou o produto de limpeza, não usou luva, pode aparecer. E micose pode dar desidrose também. Olha, então várias coisas podem desencadear. Qual é a idade normalmente que isso acontece a primeira vez? É nessa fase dos mais jovens, das crianças, ou os adultos, os idosos também podem ter a desidrose e muitas vezes não saber nem como tratar, né? Adultos jovens têm mais. Então as pessoas na faixa dos 20 e poucos costumam ter uma chatice. Ah, mas todo ano no verão aparece, porque tem mais hormônio do crescimento, tem mais testosterona, tem mais hormônio sexual circulando, a temperatura do corpo é maior, né? Então aparece mais. Idoso é muito raro aparecer, muito raro ver idoso com desidrose no consultório. Certo, e o tratamento? Porque é uma coceira, é algo assim que, como eu já passei por isso, eu posso falar assim com propriedade. É um troço que parece que vai deixar você enlouquecida, porque enquanto você está dormindo, está tudo bem. Parece que ao acordar, ao despertar, abrir o olho, é imediato, a coceira começa. Coça bastante, é bem incômodo mesmo, você tem toda a razão. Não existe cura, né? Então, se você tem alguma coisa que faz causar essa desidrose, ela vai aparecer de novo. Então, não tem como evitar totalmente. Uma vez que você tem mais chance de ter do que uma pessoa que nunca teve. Toda vez que você tem a desidrose, você tem que tratar aquilo que está causando. Então, por exemplo, eu tive desidrose recentemente porque eu estava usando um tênis novo e ele estava mais apertado no calcanhar. Então, bem na área de atrito, só de um pé apareceu. Quando você tem só num pé
ou só nas mãos, mas tem uma descamação no pé, pode ser fungo. Então você tem que tratar o fungo do pé para tratar a desidrose das mãos. E tem gente que tem muita desidrose por excesso de limpeza. Pós-Covid, as pessoas lavando muito a mão, usando muito sabonete líquido, quantidade grande, muito álcool em gel. Então acaba irritando, como a foto que está aparecendo para os espectadores. E aí a gente tem que tirar o fator irritante, que é tirar o excesso de limpeza, por exemplo. Nossa, até isso, né? A gente tem que pensar. Porque realmente o excesso de limpeza, o uso de álcool o tempo todo, isso daí pode prejudicar bastante. Agora, hidratação. Como é que a gente hidrata aí essas regiões? Você recomendaria, por exemplo, um óleo? É melhor um óleo, um óleo de corpo ou um hidratante específico para mãos e pés? Não, gente, óleo não presta, pelo amor de Deus. Usa creme hidratante. Porque óleo não penetra na pele, ele só engordura a parte de cima, então tem que usar um creme hidratante. Pés e mãos não produzem gordura, eles produzem suor, então as bolinhas da desidrose são acúmulo de suor, é água. Então a água não vai hidratar a pele, precisa passar um creme. E toda vez que a gente lava demais com sabonete, está ressecando, usando muito álcool em gel. Sim. Então o ideal é você passar um hidratante pós-lavagem, então lavou a mão, tomou banho, passa um hidratante na mão e no pé. E aí depende, então tem gente que tem a mão muito seca que precisa de uma coisa mais cremosa. Tem gente que já vai trabalhar de casa em home office, meleca todo o computador. Aí você usa um hidratante em loção, que ele é mais aquoso, que ele é mais líquido. Mas tem muita marca boa de hidratante, inclusive do corpo, que a gente pode usar nas mãos e nos pés. Nossa, ótimas as dicas. Então, óleo nem pensar, passar longe do óleo. Só o óleo não penetra, ele só engordura e ele dá uma sensação de maciez, mas ele não penetra. E aí ele acaba até atrapalhando se você quiser passar um hidratante por cima. Entendi, perfeito. Então, a desidrose aparece... Essa é uma época comum dela aparecer, essa mudança de temperatura? Por exemplo, a gente acabou de começar o nosso outono, mas um outono ainda bastante quente em boa parte do Brasil. Mas, de repente, a pessoa que está nos assistindo em casa pode estar numa região em que o frio já esteja avançando. E daí? Olha, depende da causa, né? Então, se for por calor, é mais no alto verão, dezembro, janeiro, são os meses que a gente trata mais desidrose nos consultórios. Mas depende da sensibilidade. Então, se na mudança da estação ainda continua quente, mas já começa a ficar mais seco e o hábito de lavagem de mão da pessoa não mudou, aí sim pode aparecer desidrose para essa pessoa. Mas o mais comum é no pico do verão. Tá certo. Doutora, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Quando descer mais um pouquinho o mapa, pode chegar aqui em Curitiba e vai ser muito bem recebida, viu? Tá bom, obrigada. Muito agradecida pelo convite, viu? Até mais. Bom demais, né, gente? A gente percorre o Brasil ouvindo vários profissionais de vários cantos para entender um pouquinho sobre a nossa saúde. Muito bem, a gente vai para um intervalo super rápido, mas daqui a pouco, você não saia daí, sabe por quê? Porque daqui a pouquinho tem uma delícia de uma receita para você aprender a fazer um recheio de ovo de colher. Já pensou? Para você, de repente, fazer para sua família nessa Páscoa, dar um presente bem especial para quem você ama, ou até para ganhar um dinheirinho extra. Bom demais, né? Eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Você já ouviu falar em estrogonofe de nozes? Não é salgado, é doce. Você vai aprender juntinho comigo a fazer essa delícia junto com a Luzia, que é chefe patisserie e ela tem uns 20 anos aí de doce, de muito açúcar e de muitas gostosuras, né? Como profissão. A gente vai aprender a fazer um recheio de estrogonofe de nozes para você rechear um ovo de colher para presentear quem você ama nessa Páscoa. Olha só. E hoje eu recebo ela, que está aqui comigo, uma pessoa especial, que é a chefe Luzia Langank. Eu acertei. Perfeito! Acertou. Todo mundo erra teu sobrenome? A maioria. Sério? A maioria. Langank. Langan. Gente, arrasei. Vocês gostaram? Às vezes eu erro também. Eu tenho um probleminha aí, tá? Mas enfim, ela tá aqui para ensinar a gente a rechear a famosa casca
de ovo. O ovo de colher, né? Esses ovos, eles começaram a ficar muito famosos faz o quê? Uns 10 anos já, né? Que que o brasileiro começou a mudar a forma de consumir, porque antes eram só aqueles ovos industrializados de mercado, com marca, não tinha os com personagem, trufados, nem existia os trufados, né? Era aquela casca, um brinquedinho ali, olha lá. Era muito limitado, até as marcas de chocolate. Então, com o tempo, foi evoluindo muito, né? Então, hoje, ela tem a missão de ensinar a gente a fazer o recheio. E ela escolheu um recheio, não foi nem me perguntado, eu cheguei aqui e descobri, na hora. Que é de estrogonofe de nozes. Exatamente. Eu achei recheio sensacional. sem fogão. Prático. Sem fogão, prático. Essas cascas, vamos mostrar as cascas ali no cantinho? Elas podem ser compradas já prontas, né? Sim. Inclusive, até eu faço para vender as cascas para as minhas alunas. Ah, então tem gente que não precisa fazer. A pessoa, eu não sei temperar chocolate. Isso. Ai, posso abrir? Pode. A gente fica com o sacrifício. Olha aí, ó. Você pode comprar pronta a casca. Olha que legal. E aí você só recheia do jeito que você quer para presentear quem você ama ou até para vender também, né? Tem essa vantagem. É uma renda extra. Na verdade, a Páscoa ela é melhor que o Natal para as confeiteiras no geral. Olha aí, ó. Porque não tem quem não goste de um chocolate. É verdade. Eu acho E que aí, tem com uma um bom pessoa. recheio, o acabamento é uma lembrancinha excelente. Quem não gosta de um presente? Nossa, ainda mais um presente, você não pode comer o presente. Exatamente. Né? Coisa boa. Vamos fazer o seguinte, receitinha na tela para você aprender a fazer juntinho comigo aqui. Ela vai ensinar tudo. Recheio de estrogonofe de nozes. Então, a gente vai usar aqui 300 gramas de doce de leite, 300 gramas de nata e 100 gramas de nozes quebradas, tá? Quando você for comprar as nozes, você vai ter opção em quartos, né? Que vão ser mais ou menos assim. E você vai ter a opção de comprar ela inteira. A inteira é mais cara. Quando você compra assim, ela fica bem mais barata. Quase metade do preço. Então, você pode comprar assim. E tem a outra opção, que é essa daqui. Já moída. Né? Bem moidinha. Daí, essa daqui também é mais barata, mas é legal você ter, ou de repente, moer a que você comprar, para fazer uma decoração bem bonita. E, minha gente, mão na massa. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer agora? Vai me dizendo que eu vou te Aqui eu vou ajudando. estar utilizando a batedeira. Tá. Mas para as pessoas de casa, se você tiver um fouet, que é um batedor de arame, você pode bater. Já funciona. Isso. O que muda é normalmente a marca do produto, certo? Então, vai depender do doce de leite, da nata, assim ele vai dar um ponto. Se eu quiser fazer o doce de leite em casa, pegar o meu leite condensado maravilhoso. lá e Cozinha cozinhar a lata. lata e tudo mais, pode O cozimento da lata é a partir do momento que pegou a pressão, na panela de pressão, né? 30 minutos. Perfeitinho. Fechou. Maravilha. Eu gosto muito de doce de leite. Né? Esse Lá aqui em é doce casa de nós leite somos argentino, meu bem. Argentino? Argentino. Nossa. A gente arrasa. É isso que a gente fala sempre. A qualidade do produto é referente à matéria-prima utilizada. E aí vai uma caixinha. Esse creme de leite é nata? Nata. Normalmente é aquela que você compra no mercado, em potinho, de 300 gramas. Aí a marca, você que escolhe. Pode ser, é nata mesmo. Nata. Tá, entendi. Porque se eu pegar aqueles creme de leite, o HT, por exemplo, que vem em caixinha, posso bater? Ele não vai dar ponto. Ele não bate chantilly. Entendi. Então, por isso, eu preciso da nata. Nata. Isso. Entendi. Maravilha. E agora? Pra onde vamos? Pode deixar aqui que eu ajudo você. Agora, bater os dois ingredientes. Ok. Um barulhinho aí, produção, por favor, uma musiquinha. Pode bater. Rápido assim, mulher. Meu Vapt-vupt. Deus, é muito rápido. Olha, gente. Que coisa Olha linda. Olha isso. Isso daqui é praticamente um mousse de doce de leite. Exatamente. Isso daqui, gente, já vira uma sobremesa, tá? Maravilhosa. Faz de volta. Mostra o pico, ó. Piquinhos firmes Aqui a assim, gente está ó. fazendo a opção de rechear o ovo de colher. Mas é um excelente recheio para bolo. Para os amantes de nozes, doce de leite, ele é perfeito.
O estrogonofe de nozes, pelo menos aqui no sul, funciona da seguinte forma. Eu não vou falar sul, porque é muito estado, tá? Aqui em Curitiba funciona da seguinte maneira. Basicamente essa daqui é a base, tá? Você usa essa base aqui. E você coloca numa travessa, intercalando as nozes picadinhas, né? E pronto. Mas você pode fazer, tipo, o pavê com bolacha champanhe também, intercalando em camadas. Gente, fica maravilhoso. Bolacha champanhe, bolacha maisena também fica pode delicioso. triturar, pode fazer, tipo, a base de uma cheesecake. Então, tem muitas opções. Gente, essa base aqui é muito boa pra muita coisa, tá? E ela não fica aquele doce de leite assim. O doce de leite, ele é enjoativo, ele é doce demais. Quando você bate ele com o creme de leite, ele fica completamente assim... aveludado, suave, né? Maravilhoso. É isso aí. Muito bem, e agora? Agora, batidos os dois ingredientes, é somente misturar as nozes. Simples Quebrado. assim. Simples assim, sem problema. Aqui. Ó. Misturou as nozes, tá pronto, gente. Pronto. Simplesmente maravilhoso isso daqui. Olha que espetáculo. Olha que lindo. Prontinho. Olha que maravilhoso. E você trouxe aqui pra gente umas formas. Você veio mostrar pra gente como é que é o negócio? Sim, essas forminhas facilitam muito a vida de quem vai trabalhar com chocolate. Essas aqui são chamadas para grandes produções, que, como vocês podem observar, a gente já consegue fazer 3 casquinhas de chocolate de uma mesma vez. Elas são chamadas forma de 3 partes. A gente já compra como forma de 3 partes. Então, olha, cada um tem o seu silicone, o seu encaixe. O chocolate derretido vem até a marquinha. Olha que legal, gente. Isso aqui, às vezes, você compra e você não sabe nem como é que usa, né? Então, ela vai dar uma consultoria aqui. Vamos mostrar? Dá uma olhinha. Tem uma linha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo ali a linha, ó? Uma marquinha. Bem aqui, ó. Essa marca aqui. O chocolate derretido vai até aqui, isso? E aí, o que a gente faz? Calma, vamos colocar devagarinho aqui. O chocolate até a marquinha. Aí, a gente vem com a segunda parte, furinho versus furinho. Eu sempre deixo assim de ladinho, daquela viradinha básica, aperta até o chocolate chegar a essa bordinha aqui. Entendi. Essa bordinha. Então, o chocolate ele vai ser prensado aqui dentro, Isso, ele vai onde chegar ele vai aqui. formar a Aí, casca. chegando aqui, ele já tá no padrão. Isso, vai ficar no formato perfeitinho. Gente, que maravilha! E aí tem de vários tamanhos, Esse aqui é o chamado tamanho 250 gramas. Esse aqui também que eu trouxe é o tamanho 150 gramas. Então tem de vários tamanhos, né? Então, só para você entender como é que usa a forma. Aqui, ó, a dica é muito legal. Depois, para desenformar, é super fácil também. Sim. Gente, isso aqui facilita demais a vida, tá? Então, para quem tava na dúvida, o que são essas formas aqui, exatamente para isso. Vamos rechear nosso ovo agora? Vamos lá. Vou pegar o branquinho. Olha só, pegamos aqui o nosso ovo. Maravilhoso. A casca já pronta, que você pode fazer, como ela mostrou. Ou você pode, então, comprar pronta. E agora? Agora, partir correr para o abraço. Você coloca quanto de recheio assim? Você faz encho um ele bem todinho. servido. Exatamente. Ai, porque não tem coisa pior que você comprar um negócio lá que sabe, o expectativa versus realidade? Sim, tipo, a gente não se incomoda em pagar mais caro, mas desde que esse produto tenha excelente qualidade. Exatamente. É decepcionante quando você paga caro por algo e vem algo mal feito. Há quanto tempo você trabalha com confeitaria, com doce? Acho que faz uns 20 anos. 20 anos, Eu tenho um ateliê de curso de confeitaria no bairro Cajuru. Então, já passaram muitos alunos por mim, muitos. Inclusive, antes da pandemia, eu viajei Paraná e Santa Catarina com cursos de confeitaria e quero ver se agora eu retomo. Que legal! É fantástico. Assim, você levar conhecimento para as pessoas, uma nova perspectiva para as donas de casa, isso é muito bom. Muito. E, assim, se eu pudesse fazer um feedback, seria até um livro dos depoimentos das minhas alunas. Então. Que legal. E aqui, o que você tem? Aqui eu trouxe um ganache. Aqui tá frio, né? Eu trouxe um ganache ao leite. Tá bom. Você pode comprar ele pronto. Também tem nas casas de confeitaria. Uma ganache é basicamente chocolate e o creme de leite derretido, exatamente. Misturadinho, daí ele fica com aquela leveza, assim, né? Macio. E macio, exatamente. Isso. Esse aqui é chocolate ao leite, mas tem a opção branco, tem a opção meio amargo. Ai, meio amargo. Já a questão do branco, o que é fantástico é que a gente pode saborizar. Frutas vermelhas, pistache. Ai, deixa que algo delícia. maravilhoso. Então, vamos lá.
Aqui tá meio frio, então É porque daí o estúdio meio... tá frio, né, gente? Então a gente vai tentar dissolver ele aqui aí, foi. Mas se você quiser rechear, por exemplo, fazer uma cobertura com um creme de avelã, por exemplo, você pode fazer aí tem muitas ideias que você pode usar a tua criatividade para isso, Exatamente. Tá? O creme de avelã e o leite em pó é o chamariz, bate, né? É o que bate recorde. E me diz uma coisa, você, além dos cursos, você também tem produção. Como é que é? Sim, eu trabalho com... Essa é uma época que você mais atende, agora assim? eu atendo muito, muito, muito. Eu faço casamentos, aniversários, todo tipo de evento. Difícil? Na verdade, pra mim não é nada difícil, porque eu amo, né? Vou sentir o poder dela. Pra mim, nada é difícil. Adorei. Gostei disso. E eu tenho um quiosque de macarrons e doces no Shopping Paládio, então... Meu Deus, assim, então você faz um monte de coisa. Eu sou tipo Bombril, 1001 utilidades. 1001 utilidades. Aham. O macarron é aquele doce francês. Exatamente. E você vai ter que vir aqui ensinar esse trem pra gente? Me chama que eu venho. Gente, macarrão é muito legal. É um doce muito diferente, assim, sabe? É um doce extremamente caro para você comprar, Sim. Não é barato. Não. Mas é um doce muito legal pra gente aprender a fazer mesmo, né? Mas é que ele é um doce muito sofisticado. É muito sofisticado. São ingredientes um pouquinho mais caros, mas assim, vale a pena um dia você provar, experimentar e até aprender a fazer. Então a senhora já está intimada a vir aqui contar um pouco pra gente dos macarrons, tá? E pronto! Esse é o nosso ovo maravilhoso. E aí, gente, temos um coelhinho. Aqui o popozinho dele, o pomponzinho, as patinhas do coelhinho. Digamos que ele esteja aqui afundado dentro do nosso ovo. E tá aqui essa maravilha pronta para você fazer a festa com as suas crianças, ou você que é a sua própria criança, né? Fica a dica dessa delícia que ela ensinou a gente a fazer hoje. Menina, eu adorei. Então você tá intimada a voltar. Eu volto. Combinado? Combinadíssimo? Tem muitas receitas. Eba, adoro. maravilha. Obrigada, Adoro. meu amor. Obrigada a você, Deus querida. abençoe a tua vida e o teu trabalho, Você viu? também. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada por Parabéns. ter me convidado. Imagina. Adorei participar. O prazer foi todo nosso. Delícia é delícia, né, gente? Então anotou a receita? Tudo certo? Aproveita o dia hoje, já separa os ingredientes, a maioria deles você tem em casa e faça. Faz esse teste com o pessoal para ver se o pessoal gosta. Tenho certeza que vocês vão amar. E ó, é o seguinte, no próximo bloco a gente vai falar sobre uma doença que existe há milhares de anos. A epilepsia. Só que muita gente tem a doença e nem desconfia. Sabia disso? É daqui a pouco. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. E nós estamos de volta com uma entrevista super especial sobre a epilepsia. E nessa entrevista, vocês vão conhecer também um paciente, o seu Osvaldo. Ele conviveu por muitos anos com a doença e simplesmente fingindo que ela não existia, passando muita dor, muito sofrimento, mas ele encontrou uma luz no fim do túnel e vocês vão conhecer agora a história dele. Olha só. Agora sim nós vamos falar sobre a epilepsia, uma doença que é cercada de muitos mitos, de muitos preconceitos. Você sabia que muitas pessoas convivem com essa condição sem sequer imaginar que podem ter a epilepsia? De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 2 a 3 milhões de brasileiros tenham epilepsia. Só que boa parte deles não sabe. Para esclarecer esse assunto, eu vou conversar aqui com quem entende, com um especialista, que é o Bruno Takeshita, que é neurologista, e também com o paciente, o Osvaldo Bento, que está aqui com a gente, que vai contar um pouquinho da história dele. Bem-vindos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tive um prazer recebê-los. Bem, para a gente começar essa conversa, eu queria entender, doutor, o que é a epilepsia, para que todo mundo possa se colocar no lugar, né? E imaginar que, de repente, os sintomas que está sentindo, ou que já está sentindo, ou já passou na vida, pode ser isso. Primeiramente, agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto epilepsia. E epilepsia é um tema bem interessante, porque nada mais são do que descargas elétricas anormais e excessivas que acontecem no cérebro. E a depender da localização onde essas descargas irão acontecer, vai ter manifestações clínicas diferentes. Por vezes, achamos que crises epiléticas, a epilepsia se manifesta apenas com convulsão, aquilo que o paciente cai, se debate, enfim, essa facilmente é vista pela população, mas
eventualmente, crises se manifestam simplesmente com a pessoa saindo fora do ar, ficando por alguns segundos desconexas. Por vezes, até a própria pessoa nem percebe que tem a crise epilética. Um terceiro que observa que essa pessoa saiu fora do ar e o adverte, enfim, que faz com que busque tratamento. Outras vezes até ele descobre que tem crises epiléticas quando se casa, começa a dormir com o cônjuge, que percebe que tem a crise noturna. Alguns pacientes só vão ter crise durante a noite. E antigamente ele acordava, acho que tive uma noite ruim, mordia a língua, mas não sei o porquê, enfim. Nossa, então quer dizer que ela pode ser silenciosa, digamos assim, né? Ela não precisa ser com aquela imagem que a gente imagina da pessoa se debatendo e tudo mais, né? Isso, não necessariamente com esses abalos. Pode ser simplesmente um olhar parado por poucos segundos e de repente volta. Nossa, isso é muito sério, gente. Agora, Osvaldo, quero saber de você. Como é que você descobriu? Como é que começou? Qual que é a tua experiência com a epilepsia? Bom, eu agradeço, né? Porque é importante, que nem eu que passei por isso, fiz a operação e estou livre disso já faz 3 anos. Fiz a operação em 2022 e agora, em abril, vai fazer 3 anos da minha operação. O preconceito, isso com certeza é o que eu mais sofri. Eu sofri por 40 anos com esse problema de preconceito, tanto dos amigos, profissionalmente. Isso é muito triste, muito triste. Como é que foi isso? Como é que você começou a ter as crises quando? Com que idade, você lembra? Com 11 anos eu tive uma febre muito forte. E o diagnóstico só consegui ter aos 16. Nossa. Então, 6 anos, 5 anos depois. 5 anos. E naquela época a gente sofria muito por causa do preconceito. Não sabiam como lidar com essa doença. Eu tinha crise, só para vocês terem uma ideia, eu tive crise que, quando eu voltei da crise, tinha sal jogado em cima de mim. Como sal? Sal, eu pensava que eu estava com alguma coisa ruim no corpo. Encosto? Alguma coisa assim? Meu Deus! Para liberar. Meu Deus do céu. Eu ia jogar futebol, para vocês terem uma ideia, o pessoal não deixava eu jogar futebol porque eu estava com algum problema, eu estava com alguma coisa ruim no corpo. Nossa, gente, que absurdo isso. Isso foi muito complicado para mim. Praia, piscina, essas coisas também, nunca tive a oportunidade de sempre, porque poderia ter dado uma crise, né, na água, alguma coisa. E você poderia se afogar e não teria ninguém para te tirar dali. Uhum. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não admitia ter a crise. Isso foi um grande problema que eu passei também. De não querer assumir o problema que eu tinha. Eu queria ter uma vida normal e eu tinha que ter uma vida regrada. E isso foi uma das grandes problemas que eu tive na minha vida. E você não queria ter essa vida regrada? Só para vocês terem uma ideia, quando eu começava a sentir que eu ia ter a crise, eu me trancava em banheiro para ninguém ver. E aí tinham que arrebentar a porta, eu caía no chão, machucava. É complicado. Sofri muito. E com que idade você colocou a tua mão na consciência e pensou, agora é a hora de eu me tratar, chega de ser negativo nesse ponto, ser refém, de negar, né, que eu tenho um problema? Olha, acho que 2020. Nossa. Depois da pandemia, eu acho que foi aí que eu tive... a minha mulher, só para vocês terem uma ideia, ela se formou enfermeira para cuidar de mim. Nossa, isso que é amor, hein? Eu tive muito apoio dela. Da minha família também, mas principalmente da minha esposa. Graças a Deus. Nossa, que exemplo, né? Que exemplo. E mudou totalmente a minha vida. Hoje eu caminho todo dia. Vai pra piscina, vai pra praia. Vou pra praia. Voltei a estudar. E quando eu estava na faculdade, tive uma crise, de tanto que eu fiquei impactado com aquela crise, eu abandonei a faculdade. E hoje eu estou fazendo a faculdade. Que legal, que legal. Aos meus 62 anos. Gente, que presente essa história pra gente aqui, viu? Tô muito orgulhosa de te receber e de saber dessa história toda. E a gente participa, junto com o doutor Bruno, faço questão de mostrar pro pessoal que quem tem esse problema, que tem cura. E agora, doutora, você falou, Osvaldo, da tua cirurgia, eu tô assim, curiosíssima para saber. Existe cirurgia
para finalizar isso, para tratar de alguma maneira, devolver essa vida, essa dignidade para a pessoa? Veja, existem cirurgias, mas eu gostaria de deixar claro que 70% dos pacientes, 2/3 dos pacientes com remédio adequado, dose adequada, obtém-se um excelente controle, o paciente fica livre de crise, claro que utilizando o medicamento, mas existe 1/3 desses pacientes que, apesar de vários remédios, doses otimizadas, eles continuam a ter crise, e aí sim que vale a pena a gente investigar esses pacientes mais a fundo, com videoeletroencefalograma, ressonância e outros exames para conseguir descobrir o foco e poder tratar. A depender de cada caso, tem uma cirurgia específica. É claro que nem todos os casos são passíveis de cirurgia, mas a grande maioria, pelo menos, é possível algum método cirúrgico para, pelo menos, melhorar a qualidade de vida desse paciente. E, normalmente, os pacientes têm, assim, essa história igual do seu Oswaldo, assim, de chegar e falar, ó, tô com esse problema há 30, 40 anos, mas eu quero me tratar, eu preciso melhorar. Como é que é isso? Existe muitos pacientes que eles vão migrando de serviço em serviço, médico em médico, tentando, por exemplo, achar novos medicamentos, achar novos procedimentos. E, por vezes, o próprio paciente, como o senhor Oswaldo falou aqui, não aceita esse diagnóstico, né? Também não quer se submeter, por exemplo, a uma investigação mais profunda ou mesmo uma cirurgia, né? Ainda é um grande tabu a questão da cirurgia. Então, não é só a família que, às vezes, né, negligencia o próprio paciente. É o próprio paciente mesmo. O próprio paciente não aceita essa condição, né? Mas é importante frisar que a grande maioria vamos conseguir ter um bom controle dessas crises quando acha o remédio e a dose certa. Certo. A gente estava falando aqui sobre a questão do medicamento. Existe um medicamento muito famoso que existe há mais de 100 anos. Qual é? O Gardenal, né? Esse é o remédio que ninguém quer tomar. Existe a maioria das pessoas grande não... preconceito, né? Acho que quem nunca ouviu um bullying a respeito do Gardenal, mas que, na verdade, distúrbios psiquiátricos a gente trata com outros medicamentos e não com Gardenal. Mas em alguma época da história isso se popularizou como um bullying e foi passando de geração em geração. É claro que desde esses 100 anos do Gardenal existem vários outros medicamentos anticrise, talvez com menos efeitos colaterais, enfim, mas cada paciente tem o seu remédio e a sua dose certa. Cabe ao médico, enfim, e tentando ajustar qual vai ser o melhor remédio para aquele paciente em específico. E assim, os medicamentos melhoraram muito, né? De 100 anos atrás, né? A gente tem hoje uma tecnologia muito mais avançada. Tanto é que tem pessoas que fazem o tratamento e ninguém sabe que a pessoa tem epilepsia, né? Exato. Muitos pacientes até preferem nem falar que tem essa condição de epilepsia. A epilepsia ela pode começar na infância, mas pode começar na vida adulta ou mesmo na terceira idade, a depender da etiologia, da causa. E a grande maioria, como se tem um bom controle, às vezes eles preferem, nem vou comentar sobre o caso, justamente pelo medo desse preconceito, né? E ela é uma doença que vem da família, por exemplo, ou não? As causas podem ser inúmeras, assim. Existem causas genéticas, hereditárias, mas também existem causas, por exemplo, de crises secundárias a uma batida na cabeça, a um tumor, a um AVC, um derrame. Então, são as mais diversas causas que podem levar às crises epiléticas. No teu caso, Oswaldo, você descobriu por que surgiu isso lá, com essa febre, digamos assim, com 11 anos de idade? Alguém na família já tinha? Na família tinha. Um tio tinha esse problema. Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês o seguinte: o preconceito maior foi o meu. Eu tinha preconceito da doença. Isso é um grande problema. Enquanto a pessoa tiver preconceito, vai ser difícil ela se curar. Isso é uma coisa que eu quero deixar aí para vocês como experiência própria. Não tenha preconceito. Busque ajuda. Que nem o doutor receitou o remédio, dá para você ir, mas tem que ter uma vida regrada. Coisa que eu não tinha. Pois é. Viu só? O tempo passa, né? E nem todo tempo é perdido, né, Oswaldo? De tudo que você passou, você poderia ter começado antes? Poderia. Mas o que você aprendeu com isso? Com esse período que você não quis e que depois você botou a mão na tua consciência e falou, agora é a hora. Eu não tenho, assim, arrependimento. Eu ganhei com isso. Dei mais valor à vida. Porque eu estava correndo um risco de vida.
né? Se eu fosse na água, ou dirigindo, ou qualquer coisa nesse. Então, isso foi o grande que eu consegui. Estou meio emocionado aqui, mas vocês compreendem o que eu passei. Claro que compreendo, nossa. A gente tá assim, outra vida. Estou numa vida... Você está na melhor fase da tua vida. Meu Deus. Né? Diga, agora eu tô na... Quantos anos você tá agora? 62. 62. Então você tá vivendo os melhores 62 anos de todos os tempos. Esse momento é 30 anos que eu tô. Olha só. Para ser bem sincero para vocês. Agora ele tá com 30 anos, viu, gente? Aqueles 30 de idade mesmo deixaram de existir. Agora é 30 anos de vivência, de saúde, de espírito, né? Motor recondicionado. Isso, boa. Tem mensagem aqui, a Cláudia Oliveira mandou pra gente. A epilepsia é sério. Já vi uma pessoa na rua em crise e foi tenso. Virei ela de lado e outra pessoa segurou a língua. Isso é correto? Doutor, por favor. Esse também é importante esclarecer que é um outro grande mito, né? Nunca se deve tentar puxar a língua. Provavelmente o que você vai conseguir com isso é levar uma mordida no seu dedo, na sua mão, enfim. A paciente não vai engolir a língua. O que deve se fazer nesses casos é tentar posicionar esse paciente de lado para que a saliva ela não entre para o pulmão e gere uma possível pneumonia. Afogar, né? Isso, entendi. Mas não por engolir a língua, sabe? Então só gira esse paciente de lado, tente proteger a cabeça para que não fique debatendo, por exemplo, sobre a calçada. E se essa crise durar mais que 5 minutos, também deve se chamar um serviço de emergência. Isso é bem importante, porque a queda é triste, viu? Daí pode piorar ainda. Coisa que aconteceu comigo, uma experiência ruim que eu tive, quando eu estava tendo a crise, colocaram uma colher e eu quebrei um dente. Meu Deus do céu, gente. Colher para segurar a língua. Isso. Gente, a pessoa, óbvio, ela tá inconsciente, ela vai fazer a tração dos dentes, ela vai morder, óbvio, né? Meu Deus, gente, não façam isso, por favor. Então tá aqui, o doutor já explicou que não pode, tá? E o Oswaldo tá aqui para mostrar também, pela experiência dele, que não façam isso. Colocar o paciente de lado para que ele não engula a saliva e esperar a crise passar, né? Exato, se essa crise durar mais que 5 minutos, deve chamar o serviço de emergência. Ou se esse paciente tiver mais que uma crise, também deve chamar. Ou caso ele tenha colidido a cabeça, vale a pena sim levar um pronto atendimento para ser melhor avaliado esse paciente. Tá ótimo. Gente, agradeço demais a vinda de vocês aqui, doutor Oswaldo, parabéns, viu, pela tua força de vontade de reviver os teus 30 anos, colocar a mão na consciência e pensar, puxa vida, eu quero ter saúde para mim, mas também para minha esposa, para minha família, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Com certeza. Vale muito a pena fazer isso. Esse sacrifício que eu fiz, também quero dar os parabéns para o Dr. Bruno aqui, né? O pessoal do INC lá, que eu fiz a operação, que foi uma coisa assim, você fica preocupado, vai mexer na tua cabeça. Mas, olha, foi uma operação assim, quero deixar bem claro. Eu operei numa segunda-feira, terça-feira estava no quarto e na quinta-feira estava em casa. Depois disso, nem... E vida seguiu. E nem dor de cabeça mais eu tive. Nada. E a vida seguiu. E é isso. Muito obrigada mais uma vez, viu? O programa está acabando. Nosso muito obrigada pela companhia neste sábado. Te desejo um sábado lindo, maravilhoso. Continue aqui com a gente, agora com o programa Experiência de Deus. Eu fico por aqui. Te desejo um domingo lindo também, tá? Aproveita esse final de semana e segunda-feira eu tô aqui de volta. Tchau.